vida de todos aqui presentes, meu Deus. Nesta hora, como igreja, meu Senhor, eu ordeno a todo principado, a toda potestade, a toda hoste espiritual da maldade, eu ordeno que todos eles se paralisem nesta hora e saiam deste lugar. Em o nome do Senhor Jesus, que nenhuma seta, meu Senhor, do inimigo venha prevalecer na vida de ninguém aqui presente. E que o nome do Senhor seja glorificado sempre. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor e todos digam amém. Amém, irmãos? A noite é uma noite especial. Por quê? Porque nós hoje iremos celebrar a ceia do Senhor. Amém, irmãos? E nós sabemos que a ceia ela é celebrada em memória de tudo aquilo que Cristo Jesus ele fez lá no Calvário. Amém? Segundo diz a Bíblia Sagrada que lá no Calvário o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Amém? Recebemos o perdão de toda a dívida que nós tínhamos com Deus, porque muitos acreditam que o homem ele vive devendo ao diabo. Ao diabo nós não devemos nada, nunca devemos, né? Vamos falar assim, rebeldia que o homem ele teve não foi contra o diabo, foi contra Deus. Lá, aquele casal no jardim do Éden, ok? Adão e Eva. Ali a rebeldia deles foi com Deus. O diabo tem nada a ver com essas coisas. Então a gente nunca deveu a ele e nem vamos estar devendo nunca a ele. Então o Senhor Jesus ele decidiu pagar a nossa dívida. Amém? E tudo isso foi criado por meio do próprio Pai. Amém, irmãos? Então o Pai ele elaborou um plano de salvação para poder nos alcançar, ok? Segundo diz a Bíblia Sagrada que sem sacrifício não há perdão. E lá no jardim do Éden, quando Deus ele vê que o casal já está nu e eles reconhecem que havia pecado contra Deus, eles estavam agora sem as suas roupas de pano e eles colheram, diz a Bíblia, que eles colheram folhas de figueira e eles agora taparam a sua parte íntima, né? E irmãos, isso daí não iria remover o pecado da humanidade, ou o pecado do homem. Tinha que ser derramado sangue. A Bíblia vai nos contar que Deus ele agora pega um animal, eu acredito que foi um cordeiro, ele pega um animal e ele agora mata aquele animal, o sangue é derramado, ele pega a pele daquele animal e ele agora faz vestimenta para o homem, ok? Ele faz vestimenta para o homem. E irmãos, por muito tempo veio depois Moisés e agora a lei foi estabelecida e anualmente sacrifícios teriam que ser feitos para a remissão de pecado. Mas a Bíblia Sagrada, os bodes não. E ele decide dar o único, mas o único hoje ele é o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, porque por meio do sacrifício dele, muitos foram alcançados, amém, tornaram-se filhos de Deus. Está escrito lá em João capítulo 1, verso 12. Então, ali Deus ele dá o Senhor Jesus. E pronto, de lá para cá, terminou-se o sacrifício. O sangue de Jesus está valendo até no dia de hoje. Amém? E irmãos, a ceia ela é em memória do Senhor Jesus. Eu pude perceber que há pessoas nos visitando na noite de hoje. De repente, você que está nos visitando pode ter falado o seguinte: meu Deus, se eu soubesse que era ceia, eu não teria vindo.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, nós vamos ver isso já já dentro de João, capítulo número 6. A gente vai ver que Jesus, ele reunido com a multidão sem entender nada o que Jesus estava falando, Jesus foi lhe explicar. Ele falou: olha, ninguém vem até a mim se pelo Pai não for enviado. O que eu entendo também, você não entrou aqui por um acaso. Quem te trouxe aqui na noite de hoje foi Deus. Ah não, eu vim aqui por um propósito, eu vim aqui só para acompanhar fulano ou beltrano. Deus criou essa situação. Ok? Deus criou tudo isso aí para que você viesse ouvir a palavra dele na noite de hoje. Olha, eu quero te dizer, Deus, ele tem boas novas para você na noite de hoje aqui neste lugar. Amém, querido? É verdade que há muitos pregadores da palavra que eles também até acreditam que são portadores de boas novas, mas quando chega num dia como esse de ceia, eles falam o seguinte: olha, se você está em pecado, você não vai comer. Se você fez isso ou aquilo outro, ou tem feito, você não participa, até mesmo porque a Bíblia Sagrada diz que muitos comeram e por isso estão fracos, outros morreram, outros estão doentes. E aí o povo fica com esse pensamento e eles deixam de cear. Mas o Senhor Jesus, ele certa feita falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Amém, queridos? Então a gente vai ver a luz da palavra para você mesmo também que está nos visitando. Eu quero te dizer, foi Deus que te trouxe. E a ceia, ela não é estabelecida, ela não existe com o propósito de separar o homem de Deus, mas a ceia, ela existe para juntar mais o homem a Deus. Amém? Mas pastor, eu sou pecador. E daí? E daí? Você não é diferente de mim. Nós não somos diferentes, né? Nós não somos diferentes. Nos dias de Zaqueu, a Bíblia Sagrada que Jesus, passando em Jericó, Jesus ele avista em cima de uma árvore um homem. E a Bíblia vai nos contar que Deus fala o seguinte para aquele homem: olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Encurtando a história, Zaqueu ele desce, ele reconhece os seus erros, ele entra dentro de casa, reconhece os seus erros. E aí a multidão, o povo que estava do lado de fora, falou o seguinte para Jesus: esse homem, ele entra na casa de pecadores. E aí o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Amém? Não deixe que o inimigo venha com as suas acusações te apontar. Querido, deixa eu te falar uma coisa: você pode ter errado há 5 minutos atrás. Eu quero te dizer que esse pecado, ele já foi pago. Ele já foi pago. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele falou assim: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, querido? Não tem condenação para você. Mas pastor, eu tenho andado afastado do caminho do Senhor. Ok, aos olhos do homem isso aí é até verdadeiro, mas a Bíblia Sagrada diz: o que poderá nos separar do amor de Cristo Jesus? Não tem nada, querido, que possa te separar do amor de Deus. A Bíblia Sagrada vai nos contar que antes de nós amarmos ao Senhor, Ele nos amou primeiro. Amém?
eu e você, nós ainda vivíamos em pecado, sem conhecer a Cristo. Quem nos direcionava por este mundo, segundo a Bíblia, que era o príncipe das trevas, mas mesmo assim Deus já nos amava. Amém, querido? Imagine agora, irmãos. Então, não deixe que o inimigo ele venha te acusar. Não deixe que o inimigo ele venha te acusar. Por quê, querido? O maior pecado que o homem comete, contra Deus é não crer naquilo que Deus fala. Qual é o maior pecado do homem? É não crer naquilo que Deus fala. Qual é o maior pecado do homem? Não crer naquilo que Deus fala. Né? Esse pecado, querido, ele nos impede de sermos abençoados por Deus. Não acreditar naquilo que Deus ele fala nos impede de sermos abençoados. A Bíblia Sagrada, ela vai nos contar lá em Lucas, capítulo de número 18. Projeta para mim, por favor. Lucas 18. Você está feliz? Eu vou esperar um pouquinho, porque o computador ele demora um pouquinho. Ok? Aí eu vou esperar. Lucas capítulo 18, para que não seja, não, o pastor está falando, está escrito, mas será? Né? O inimigo ele trabalha muitas vezes assim, colocando dúvida na nossa mente. Lucas 18, o verso de número 8. O que está escrito? A igreja consegue ler? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Esse Filho do Homem é Jesus, ok? Então, a Bíblia está nos contando, quando o Filho do Homem vier na terra, porventura encontrará fé? Né? Lá em Mateus, capítulo 13, verso de número 58. Vamos ver, aonde não tem fé, o que é que acontece? Aonde há incredulidade, vamos ver o que acontece. Mateus 13, verso 58. Conseguimos já? A igreja consegue ler? Ok? E não fez ali, em outras traduções diz, muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Então, você e eu não acreditarmos na palavra do Senhor, nós impedimos de milagres acontecer. Ok, queridos? Por isso que é muito importante a gente crer. Lá em João capítulo 6, não precisa projetar, mas em João capítulo 6, que a gente vai falar já dentro desse capítulo, o Senhor Jesus diante do povo, o povo quer saber do Senhor Jesus o seguinte: qual obra que nós devemos fazer para agradar a Deus? Senhor Jesus falou assim: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Amém? Então, irmãos, a gente sabe que não crer na palavra do Senhor é nós impedirmos as bênçãos do Senhor de chegar até nós. Então podemos ver que a incredulidade pode impedir Jesus de fazer grandes obras em nossa vida. Irmãos, daqui a alguns minutos nós iremos servir a ceia. E eu espero que cada um de vocês receba a luz no entendimento e se submeta à palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Então,
já já nós iremos ceiar. E de repente você já está recebendo alguma mensagem do mal no teu ouvido nesta hora. Você vai cear? Vai ter coragem? Você não é digno. Pensa no que você fez. Olha o que você está fazendo. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não nos acusa de nada. Segundo diz a Bíblia que quem tem o nome de acusador é o diabo. Ok, querido? Esteja aberto somente para a palavra de Deus. Agora nós vamos lá para João, Evangelho de João. O capítulo é o de número 6. O versículo é o de número 47 ao versículo 51. Nós vamos ler e aí nós vamos dando uma esmiuçada nesses versículos que nós vamos estar lendo. Amém, igreja? Você está aqui comigo ainda? Aleluia. Diga aí, Deus é bom. A todo tempo. Ele é bom. Irmãos, vamos falar para o inimigo ouvir. Fala, Deus é bom. A todo tempo. Ele é bom. O diabo ele tenta pintar Deus de outra forma, né? Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus havia falado com o homem e depois o diabo vai falar, não é nada disso aí. Ele sabe, né, que o dia que vocês comerem, vocês vão ter os olhos abertos e aí vocês vão ser semelhantes a Ele, né? E aí ele começa a contar histórias ali, tentando pintar um Deus ruim. Mas Deus, Ele sempre foi, Ele é e sempre será um Deus bom. A Bíblia Sagrada vai nos contar em um dos evangelhos que um certo jovem, vendo Jesus passar, ele vai correndo atrás de Jesus, e ele fala assim, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala, por que tu me chamas bom? Bom é meu Pai. Amém? Porque se Jesus falou é verdade, irmãos. Deus, Ele é sempre bom. Então, já está projetado João capítulo 6, verso 47 ao 51. Diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Ok? Quem tem a vida eterna, então, são aqueles que creem. Ok, igreja está afiada. Ok? Então, todo aquele que crê tem a vida eterna. Me chama muito a atenção quando o Senhor Jesus ele começa falando assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê? Irmãos, quando ele fala esse quem crê, ele está tirando todo ensino teológico, porque a teologia ela é boa em parte, mas ela costuma matar o homem, né? E ele tira toda a base por causa de que a teologia ela vai ensinar que pode participar da ceia do Senhor aqueles que são casados, aqueles que são batizados, vamos dizer, aquele que não tem cometido pecado, aquele que anda em santidade, esses aí podem participar da mesa do Senhor. E o Senhor Jesus aqui em João capítulo 6, ele começa dizendo que ele afirma e ele diz, isto é verdade, quem crê. Então, não existe, né? Não, ele aqui, ele poderia falar o seguinte, olha, eu afirmo que é verdade. Quem for casado, quem for batizado, quem não tiver em pecado, quem
quem estiver andando em santidade, em total obediência, quem é dizimista, quem é um bom ofertante, esses aí, né, eles terão a vida eterna. Não, o Senhor Jesus falou assim: quem crê. Então, o ponto-chave é crer, é acreditar naquilo que Deus fala. Amém? Aquilo que Deus ele fala, o ponto-chave está aí. Aí Jesus ele continua dizendo assim: eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Deixa eu te explicar isso aqui. Porque o Senhor Jesus ele estava falando com essa multidão. Porque segura só um pouquinho mais baixo. Eu falei, quanto mais eles tocarem alto, mais alto eu vou gritar. E coitado do ouvido de vocês aí, né? Vai tocando, que eu gosto. Amém? Só não pode ser tão alto. Então, irmãos, o Senhor Jesus aqui ele estava falando para uma multidão que, segundo diz a Bíblia Sagrada, que eles estavam vivendo um momento ruim de suas vidas, e eles foram até o Senhor Jesus. Estava havendo uma fome muito grande, e eles vão até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus aqui, ele faz uma multiplicação dos pães. O povo é alimentado, é saciado, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Senhor Jesus ele se desloca depois daquele lugar para um outro lugar. E o Senhor Jesus vai para um barco, os apóstolos para um outro, e a multidão fica olhando o Senhor Jesus. E aí eles pegam e vão em direção para o local onde o Senhor Jesus havia ido. E quando eles chegam lá, eles perguntam ao Senhor Jesus: como foi que o Senhor chegou aqui? E aí o Senhor Jesus ele olha o coração daquele povo todo, e ele fala o seguinte: olha, vocês não estão aqui me buscando, não é pela comida que permanece, mas é pela comida que perece, pelo aquele alimento que vai terminar. É igual a nossa compra que a gente faz durante o mês. Ela vai, chega um dia que termina, aí tem que voltar lá e comprar novamente. Então eles foram alimentados naquele momento, e eu acredito que passou-se algum tempo, e ele fala: não, vamos lá, ele tem alimento para nós. Aí eles foram ao Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus, que sonda o coração, falou: olha, vocês devem me buscar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste. E aí o Senhor Jesus agora começa uma conversa ali com aquele povo, né? E quando ele começa a falar sobre pão, eles começam a trazer à memória as histórias, né? As histórias, ou vamos dizer assim, os fatos acontecidos nos dias dos seus pais, aonde quando eles saem do Egito e começam a sua peregrinação, e começaram a ter fome e sede, e eles começaram a querer comida, e o Senhor Jesus então ele agora envia o maná, aquele pãozinho, né? Ele envia, e o povo começa a se alimentar. E isso aí foi passado de geração para geração. E aí quando Jesus começa a falar sobre esse fato do passado, aí eles lembram, e eles começam a questionar o Senhor Jesus, até que eles chegam a um ponto e eles falam: não, mas os nossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aí o Senhor Jesus fala: olha, mas os vossos pais não comeram o verdadeiro pão. Amém, irmãos? Aí ele diz assim: aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Aí eles param e ficam analisando, e Jesus diz assim: eu sou o pão vivo
que desceu do céu. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, se ele está falando que era o pão vivo, é porque ali havia vida. Amém? Amém? A gente vê também que o Senhor Jesus ele está dizendo o seguinte, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ok? Se descer significa se deslocar de uma parte mais alta para uma parte mais baixa. Amém? Segundo João, capítulo 1, pode projetar para mim, depois a gente volta para aí. João, capítulo de número 1, versículo de número 12. Jesus ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Projetor? O que está escrito aí, igreja? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes poder de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha, está vendo? Segundo, a Bíblia vai nos contar que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. No judaísmo, a gente vai ver que existem muitos judeus que já se converteram ao Evangelho, mas existem muitos judeus que não se converteram, não aceitaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus veio para os seus, mas a Bíblia está nos contando que eles não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. A quem? Aos que creem quem? No seu nome, aos que creem em Jesus. Amém, querido? Então, ele está falando aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu, ele veio na terra, ele peregrinou nesta terra, irmãos. Ele fez muitos milagres, ele curou, ele libertou, ele transformou, ele mudou a vida de inúmeras pessoas. Mas mesmo assim houve pessoas que não quiseram andar com o Senhor Jesus. Amém, querido? Me chamou a atenção quando ele diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A gente vai ver que tem uma diferença. Satanás desceu do céu? Não. Satanás não desceu não, irmãos. Ele foi empurrado. Jogaram ele, sai daqui, né? Porque ele se rebelou contra o Criador. Ele se rebelou contra o Criador. Então ele foi banido, ele foi expulso, ele foi jogado. Mas não, o Senhor Jesus está falando que ele desceu. Ele desceu. E qual foi o propósito dele descer? Ele desceu e lá na cruz do Calvário, ele pega todo aquele que crê nele e crê no seu nome. E a Bíblia vai nos contar que ele transportou essas pessoas do reino das trevas para o reino do amor do seu Filho. Se fala amém, só amém. Amém. É pouca coisa, irmãos. A Bíblia está falando que ele nos tirou de toda a escuridão. Lá no Calvário, ele nos tirou de toda a obra maligna. E ele agora nos levou para o reino do seu Filho. Deus nos levou para o reino do seu Filho. Por isso o Senhor Jesus, na sua oração, modelo, ele falou, ensinando seus discípulos a orar, falou assim, ó, quando vocês estiverem orando, vocês lembram de falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. A Bíblia vai nos contar que o reino de Deus não é comida e nem tampouco é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Amém, querido? E a Bíblia está nos contando que o Senhor Jesus, né, ele veio na terra e agora ele nos transportou da escuridão para o reino. Amém? Para um lugar celestial. Acredite em mim, a Bíblia nos conta que eu e você, ainda que o nosso corpo terreno esteja aqui, nós estamos assentados à direita de Deus. Amém, querido?
Porque o Senhor Jesus, perdão, à direita do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele está à direita do Pai. Irmãos, deixa eu ver, tem 3 pessoas ali. Se a Leninha, a Carol e a Luciene, se a Leninha ela for olhar para a Luciene, quem é que ela vai ver de imediato? Se ela tentar olhar, ela vai ver o rosto de Carol. Amém? Eu estou vendo aqui 3, né? Ela vai ver o rosto de Carol. Assim é a nossa posição. Deus, Jesus e nós. Quando Deus ele olha para a sua direita, ele vê o Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. E Deus, ele não fica procurando, né? Quem está do teu lado aí, filho? Quem é que está do teu lado? Ele não fica. Ele só simplesmente olha e ele vê o Senhor Jesus com o corpo glorificado. Ele não vê aquele corpo que foi esfacelado. Ele não vê aquele corpo que foi maltratado. Amém, querido? No dia em que o corpo do Senhor Jesus estava dessa forma, o Senhor Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, querido, ele estava sobre, a Bíblia vai nos contar que Deus não escuta pedido ou oração de pecador. E ali a Bíblia vai nos contar que o Senhor Jesus ele estava cheio de pecado, mas não dele, porque ele nunca havia cometido pecado. Ele estava com os nossos pecados sobre ele. Por isso que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai nada falou, porque ali estava o pecado dele, o pecado da humanidade sobre ele. Então ele teve o seu corpo agora glorificado. E quando Deus ele olha, ele vê que a obra foi consumada, porque foi isso que o Senhor Jesus falou: Pai, está consumado, a obra está toda feita. Ok? Então a Bíblia vai nos contar que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Vamos lá para João 6 novamente. Aleluia. Jesus ele diz: se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Olha só, que a gente vai ver que ele não está fazendo, criando grupos de pessoas. Ele está englobando todos. Ele fala o mundo, ok? Conforme João diz no capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Amém, querido? Amém. Unigênito, para que todo que dele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer, isso aí já está lá em Coríntios, capítulo 11, 29 e 30, diz assim: pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Está projetado aí, Coríntios 11, 29 e 30. Diz assim: é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Ô pastor, que negócio é esse? Jesus está falando, o Senhor também está falando aí, que ele falou que se o povo comesse não ia morrer. Agora o Senhor está falando aí, na Bíblia também está escrito aí que muitos estão fracos, doentes, outros mortos. Eu não estou entendendo nada. Eu te explico, querido, né? Ao lermos esses dois textos, parece que a Bíblia ela está em uma contradição. Parece que Jesus falou uma coisa e o apóstolo Paulo está falando outra. Não é nada disso. É verdade que muitas pessoas leem a Bíblia e elas interpretam segundo os seus entendimentos, mas a própria Bíblia ela se encarrega de se explicar para nós. Por isso que nós não podemos pegar um texto, né,
a gente não pode pegar um versículo isolado e falar em cima. A gente tem que saber todo o contexto da história. Por que Jesus estava falando? Eu já te expliquei. O povo estava com fome e estava buscando a comida que perece. Jesus falou: não, vocês não precisam, não podem ficar só me buscando pelas coisas que terminam. Me busque pelas coisas que vão permanecer. Ele estava falando de coisas futuras, que em breve ele seria morto. Mas ele já estava falando: eu sou o pão, eu sou o pão. Só que em breve ele seria morto. E agora ele deixaria a ceia estabelecida. Ok, querido? Para que o povo continuasse comendo em memória. Ok? Então isso foi explicado. E agora a gente chega em Coríntios capítulo 11, verso 29 e 30. E a gente depara com uma palavra dizendo: pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Ok, queridos? Então, como eu falei, parece que as coisas não estão encaixando-se, mas tem explicação. O que estava acontecendo aqui com a igreja de Coríntios, os irmãos da igreja de Coríntios, era a falta de discernimento da ceia do Senhor. Eles estavam fazendo, sabe o que? Eles estavam banalizando a ceia do Senhor com as suas atitudes. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz lá no verso desse mesmo capítulo, Bruna. Projeta em verso 20, vamos ler até o 28. Projeta aí para que toda a igreja possa ler e entender. Olha só o que o apóstolo Paulo ele começa a falar. E lá no finalzinho, quase, ele fala dessa forma: é por isso que muitos estão comendo, estão adoecendo, outros estão fracos, outros estão mortos. É por isso. Projetou aí? Aqui na linguagem atualizada, na minha versão, diz assim: quando vocês, Paulo falando, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha só o que estava acontecendo. Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Paulo fala: querem que os elogie? É claro que não vou elogiá-los, porque eu recebi do Senhor este ensinamento. Olha, ele está falando que recebeu do Senhor Jesus esse ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência
e então coma do pão e beba do cálice. A gente pode ver que a fala do apóstolo Paulo agora, ela é muito parecida com a fala do Senhor Jesus. Ok, querido? É muito parecida. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele percebeu que estava havendo dentro da igreja acepção de pessoas. Segundo diz a Bíblia Sagrada de Atos, que o meu Deus, nosso Deus, não faz acepção de pessoas. O que é isso, pastor? O senhor está querendo dizer? É que se eu falar, olha, hoje só eu, a Bruna, a Lívia, atuando, os irmãos da igreja, podemos comer a ceia. Eu estou desonrando o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue por sacrifício por todos. Está dando para você entender? E isso estava acontecendo na igreja de Coríntios, porque o povo se reunia e eles falavam, vamos ceiar. E aí cada um chegava, não esperava um pelos outros, conforme a Bíblia manda. Mas eles chegavam e eles pegavam o vinho, que na época, né, hoje nós não estamos servindo vinho, nós servimos o suco da uva, mas na época era o vinho mesmo. E eles pegavam e eles não bebiam isso aqui, ó. Ia dar briga na igreja, irmãos. Se um crente daqueles dias, chegasse alguém e não dá para eu abrir, e pegasse um copinho desse e entregasse na mão, eu falei, para com isso, eu quero esse aqui, eu quero sair daqui bêbado. Ia dar Beyblade na igreja, né? Se desse cachaça nesses copinhos aí para ele, vindo para nesse copinho, eles não iam aceitar, eles iam arrumar confusão, briga, né? Aí eles estavam fazendo o que? Eles pegavam e eles chegavam a ponto de beber, comer, se embriagar. E aí as pessoas que tinha, vamos dizer assim, condições financeiras, elas procuravam levar alimentos para a igreja. E chegava na ceia, juntava tudo e eles juntavam aqueles grupinhos, né? Os riquinhos, os poderosos da época da igreja, e eles comiam. E os pobres que não tinham com que comer, eles ficavam olhando. Aí o apóstolo Paulo, peraí, isso está errado. Ele falou, vocês estão esperando que eu venha elogiar vocês? Eu não vou elogiar mesmo. Eu não vou elogiar vocês mesmo. Porque vocês estão se embriagando, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Olha, em outras palavras, o apóstolo falando, olha, o corpo de Cristo, ele foi moído, ele foi esfacelado, né? Por todos. Todos têm direito de participar da ceia do Senhor. Está dando para você entender? Por isso que eu estou falando, querido, você que está nos visitando, que veio hoje aqui, não tenha medo da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é para te afastar. O que Deus ele mais quer é que você coma, sabe por causa de quê? Vamos lá para João 6 novamente. Vamos lá para João 6 novamente. E a gente vai ver o que o Senhor Jesus ele está falando. Lá no versículo de número 47, olha que o Senhor Jesus falou, não, eles comeram maná no deserto e morreram. Aí Jesus fala assim, ó, aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca. Irmãos, eu não sei como é que você interpreta essa palavra nunca. Eu não sei se você fala assim, não, nunca é só o dia de hoje. Amanhã para mim não é nunca. Eu não sei se você interpreta assim. Se interpreta, a tua interpretação está de forma errada. Pois a palavra nunca é nunca. Nunca mais. Ok, querido? É o que Deus está falando, nunca morrerá. Ele está falando, nunca morrerá. Esse povo aqui estava agora em dúvida. Esse povo estava em dúvida, eles não queriam comer de forma alguma.
E o Senhor Jesus falando, olha, não vai morrer, não vai morrer. E eles estão falando, não, mas lá atrás morreram. Mas Jesus está falando, não morre. Talvez você esteja ouvindo alguma voz dizendo, não coma. Tu sabe a tua situação. Eu fui de uma certa denominação e também, por muito tempo, eu preguei de forma errada, que eu interpretava a Bíblia errada, né? Ué, como pastor? Como pastor. Pastor também erra, você sabia disso? Está escrito na Bíblia, lá em Timóteo, capítulo número 4, que o Espírito expressamente diz à igreja que nos últimos dias muitos irão apostatar da fé, porque vão dar ouvido a espíritos enganadores, né? E esses espíritos enganadores, eles estariam usando as pessoas com o microfone na mão, os líderes da igreja, homens que falam mentiras, né? Que proíbem o casamento e também proíbem as pessoas de comerem. Ok, queridos? Está escrito na Bíblia. Então o pastor também erra. E eu fui um desses pastores que por muito tempo, sem discernimento da Bíblia, eu pregava assim, ó, você não coma. Não coma. Se você brigou com tua mulher, se você estranhou-se no teu trabalho, se você xingou palavrão, se você fez isso, aquilo, outro, não coma. Porque está escrito que muitos comeram sem discernir e morreram. Parece que é bíblico e parece que é verdade, mas isso é um engano. Nós não temos discernimento do corpo de Cristo, irmãos. É nós errarmos contra Ele. Quando eu olho, tem um filme que ele foi muito movimentado, passado por aí, de Cristo, né? Mel Gibson, e mostra o Senhor Jesus totalmente ensanguentado, o rosto todo cortado, as costas dele, muito horrível, né? E muitos falam assim, meu Deus, ele passou isso mesmo, passou pior que aquilo ali, o filme passa só uma pontinha. O sofrimento do Senhor Jesus foi muito maior, querido. Ele decidiu se doar, ele foi para a cruz e ele foi feliz. Porque o profeta Isaías vai dizer que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e vai se alegrar. Amém. Né? Então ele foi para a cruz e ele foi feliz, acreditando que na cruz ele iria resgatar muitas pessoas. Ok? Então o povo não queria comer. Jesus está falando, olha, vocês precisam comer, porque se vocês comer, vocês nunca irão morrer. E aí depois o Senhor Jesus, ele foi vendo que o povo não estava querendo, e de repente você já está começando, não adianta que o pastor não vai me convencer. Louvado seja Deus que eu não tenho poder de convencer ninguém. A Bíblia vai me contar que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E é um privilégio muito grande a gente ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Então, o povo falou, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí Jesus falou, olha, quem não comer, deixa eu ver se eu acho aqui. E Jesus lhe disse, verso 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, olha, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aí ele diz no 36, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Aí ele diz, tudo que o Pai me dá virá a mim. Jesus está ali, vamos dizer assim, implorando com o povo com dificuldade para entender. Jesus está falando, rapaz, se você chegou até aqui, foi porque o meu pai te trouxe. Por isso que lá no comecinho da mensagem eu falei, se você entrou aqui nessa noite, foi porque Deus te trouxe. Ok? E Jesus também estava tentando convencer ali, falando
né? Tudo que o Pai me dá e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Olha só que amor é esse. Jesus não te lança fora, querido. Sabe, por causa de que ele entende que é o Pai que te trouxe aqui. Ele não quer te desprezar. Ele não vai te desprezar de forma alguma, porque Deus não te despreza. Amém, queridos? Então o povo daquela época estava ali insistindo em não comer. Aí Jesus, ele fala o seguinte, lá no 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Está dando para você entender? Eu falei que a Bíblia diz lá na carta de Timóteo que há alguns espíritos enganadores na igreja ensinando. E aí eu falei que eu fui um daqueles que ensinava de forma errada. E isso aí também naquela época estava acontecendo. Aí Jesus está falando aqui agora no 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Por isso que eu estou falando para você aí, eu não tenho poder para te convencer a nada. É o Espírito Santo, ele está te ensinando. Eu estou sendo simplesmente um canal, ok, querido? A ferramenta nas mãos dele, mas ele está querendo te dizer dessa forma: olha, se você veio aqui, foi porque o Pai te trouxe, ok? E aí ele está falando que todos serão ensinados. Aí ele diz no 46, não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí o que aconteceu? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Aí Jesus fala, 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu costumo falar, e eu gosto de falar isso aqui, porque eu tenho entendido por que pessoas se afastam do Senhor Jesus. E como é? Ela começa a faltar as reuniões, o culto, e aí vem o dia da ceia. Aí o diabo nessa hora fala: olha, você já está faltando, você está todo errado, toda errada, apontando de tudo. Você vai para lá no dia de ceia. Aí ele: é dia de ceia, eu não vou. Aí ele falta. Aí vem o segundo mês. Faltei a ceia passada. Estou afundado mesmo em tantas coisas erradas. Também não vou. Mas por quê? Porque parou de comer. Aonde não tem vida, existe morte, né? Então a gente para de comer esse pão vivo, então a morte ela começa a surgir, ela começa a vir. Aí a gente agora vai, quando o pastor vai visitar: rapaz, você não está indo à igreja? Ah, pastor, eu estou fraco. Sei lá, não estou conseguindo mais, eu não tenho força para orar, não leio mais a Bíblia, isso. Aí ela agora começa a colocar, né? Mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Foi no dia que você parou de comer a ceia do Senhor, de participar da ceia do Senhor, que o problema começou. Mas graças a Deus que sempre nos dá a vitória. Ele hoje te trouxe aqui. Eu não estou falando para você voltar a congregar, não estou falando nada disso, irmãos. Eu não estou falando nada disso.
ok? Mas hoje o Senhor, Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você volte a beber do cálice, a comer desse pão, para que você venha receber vida espiritual novamente, né? Então hoje você come, e a Bíblia está dizendo o seguinte, que aquele que comer nunca morrerá. Está dando para você entender? Então, não tenha medo de participar da ceia do Senhor Jesus. Ok, querido? A ceia, ela não existe com o propósito de te afastar de Deus, mas existe com o propósito de te trazer novamente para junto do Senhor. Então, quando eu agora olho a ceia e eu começo a discernir, eu começo a comer em memória do Senhor Jesus, aí eu começo a falar o seguinte: hoje eu vou celebrar a ceia do Senhor em memória do dia da minha vitória, porque naquele dia Ele levou sobre Ele todas as doenças, Ele levou sobre Ele as minhas dívidas, Ele pegou a minha dívida que eu tinha e cravou no madeiro. Ele ali me deu vida, Ele me resgatou, Ele me livrou da condenação do inferno. Hoje eu sou uma nova criatura, porque Ele lá no Calvário me fez uma nova criatura. Está dando para você entender, querido? Então a gente começa a ter discernimento. Esse discernimento, os irmãos da igreja de Coríntios não estavam tendo. Por isso que eles se embriagavam desse jeito. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele falou assim: olha, vocês não podem se embriagar com vinho. Vocês precisam se embriagar do Espírito. Aqui, ó. Se embriagar do Espírito, se embriagar com a palavra. A palavra, meus irmãos, ela tem esse poder de quebrantar o homem, quando o homem está com os ouvidos abertos para ela. Amém, querido? Por isso o Senhor Jesus, Ele falou: olha, nem só de pão o homem viverá, mas o homem vai viver de toda a palavra que sair da boca de Deus. O que nos dá vida é a palavra do Senhor. Amém, querido? Então, outro dia, a gente fazendo a ceia, veio um casal. E aí, chegou na hora, a menina disse que ela foi pegar, o marido pisou no pé dela. Ali ele estava conversando com ela, um pisão no pé, ela podendo falar, ai, ela foi e ficou calada, né, a ponto de quebrar a unha dela. Ela ficou calada, mas ele estava falando: se você comer, vai se ver comigo em casa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não deixe, ainda que seja teu cônjuge, ainda que seja teu noivo, ou teu namorado, ou seja aquele que for vizinho ou amigo, não deixe que essa pessoa te proíba de participar da ceia do Senhor. É o individual. É o individual. Você adquire vida, você depois vai exalar vida. Ok, queridos? Então, é o individual. Eu e você precisamos ceiar e sem condenação. Sabe por causa de quê? Não tem condenação, está escrito na palavra do Senhor. E ainda vem o inimigo querer te acusar, mas a Bíblia diz: quem é que intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É verdade que quando fala-se de escolhido, as pessoas pensam só nos crentões, né? Nos santificados, entre aspas. Não, os escolhidos são os crentes. Não, querido, escolhido é todo aquele que Deus naquele dia encontrou e falou: esse daí eu vou levar hoje para participar da minha ceia. Ele te escolheu para estar aqui hoje. Ok, querido? E a Bíblia diz: quem é que vai tentar acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem justifica? Quem te justifica é Deus, né? Então não deixa nada e nem ninguém te impedir de participar da ceia. Ok, querido? Porque a palavra hoje está sendo falada com discernimento. Quando o povo começa a discernir, e a gente vai ver que o apóstolo Paulo lá em Coríntios, ele não fala o seguinte: olha, vocês vão examinar vocês, e vocês, encontrando pecado em vocês, vocês não comam. O apóstolo Paulo não fala isso. Ele fala: examine-se o homem a si próprio, e depois coma.
É verdade, querido, que mesmo Jesus falando, fazendo praticamente um apelo, é verdade que muitos não quiseram comer. Aí olha só o que diz o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aí ele diz no 64: mas há alguns de vocês que não acreditam, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Amém, querido? Aí diz o verso 65: e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. 66: desde então muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia. Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Estava falando de Judas Iscariotes, ok? De Judas Iscariotes. Mas mesmo Judas Iscariotes, ele não deixou de cear. Ele não deixou de cear. Que não seja o teu caso na noite de hoje. Antes de nós servirmos a ceia do Senhor, quero que apague aquela luz ali, a de baixo. É de baixo ou é de cima? Queria que a igreja apague lá atrás, assistisse esse vídeo, ok? Amém, irmão? Nós iremos encerrar a nossa reunião. Estamos um pouquinho atrasados com o término da reunião, mas o culto de ceia sempre passa um pouquinho mesmo, ok? Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, do Michael, do Sidney, da Priscila, E seu Manuel, pastor? Seu Manuel já é da casa, eu creio. Né? A Priscila, a Thaisa, o Sidney, a Tayane e o Wellington. Obrigado por nos visitar na noite de hoje. Amém, querido? Muito obrigado mesmo. Queridos, nós vamos sair.